Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Fechar nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Deus, mais uma manhã para aprender contigo. Pai, eu te peço agora, ilumina os nossos olhos. Nós, ó Deus, entendimento da tua palavra, que nós possamos compreender a sua vontade. Deus, tira de nós toda cegueira espiritual, tira de nós toda confusão mental, toda confusão religiosa, porque nós queremos aprender contigo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Nós vamos então para o nosso estudo. Nós estamos na página 17. Vamos começar de onde paramos. A natureza de Deus como santo e amoroso. Podemos começar? Então vamos lá. A natureza de Deus como santo e amoroso é um tema de profunda relevância e significado para aqueles que buscam compreender a essência de Deus, ou a essência divina. Ao refletirmos sobre a santidade de Deus, somos confrontados com a sua perfeição e pureza absoluta. Ele é completamente separado do mal e de toda imperfeição. Essa santidade divina é incomparável e transcende nossa compreensão humana. Contudo, Deus não é apenas santo, Ele também é amoroso em sua essência. Preste atenção nisso, como que é importante entender isso. Se nós entendemos que Deus é somente santo e não é amoroso também, nós vamos imaginar que a santidade de Deus levará Ele a uma opressão diante daqueles que são falhos, diante daqueles que são pecadores. Entender que Deus é somente santo e esquecer que Ele é amoroso é onde trabalha as religiões oprimindo aquelas pessoas que não conseguem cometer os seus pecados bem cometidos. E por que eu digo isso? Porque a religião, ela pune não o pecado, mas aquele que não consegue esconder o seu pecado. Essa é a verdade. Aquele que consegue pecar muito bem para a religião, ele é coberto e ele continua fluindo dentro da sua religiosidade. As igrejas são assim. Aqueles que conseguem pecar muito bem pecado, eles prosseguem nas suas atividades. Eu estou falando na religião. Amém? Mas aquele que vacilar no seu pecado, ele será punido sem misericórdia. Então, isso é o jeito moral das religiões trabalhar, e está tudo bem, nós só não podemos imaginar que isso é Deus. Amém? Nós não podemos imaginar que isso é Deus. E por que nós temos que compreender assim? Porque Deus é assim. Deus, além de santo, é amoroso, e Ele revela isso desde a criação. Qual foi a atitude de Deus quando o Adão pecou? Foi uma atitude amorosa ou foi uma atitude brava, irada, rancorosa, cheia de ódio? Então nós precisamos compreender isso. Agora, também é preciso que nós venhamos ressaltar que essa religiosidade, esse espírito religioso, não está só dentro das religiões. Pode estar aqui entre nós, dentro de alguém que carrega dentro dele um conceito de senso de justiça própria. Aquele que ainda não se libertou e ainda não é imitador de Deus, mas é alguém que ainda está operando na sua essência, na sua natureza caída. A nossa natureza caída, ela quer punir, a nossa natureza caída, ela quer culpar, porque essa é a essência de Satanás. E a natureza caída, ela revela o que o pai dela colocou dentro de todas as suas criaturas. Compreenderam isso, pessoal? Sim ou não? Então eu vou repetir para você. Nós precisamos caminhar entendendo que Deus, além de santo, é amoroso. Quando Adão pecou, o que é que Deus fez? Deus foi em busca do Adão. É totalmente contrário do que a religião ensina. A religião ensina que quando você peca, Deus se afasta de você. Em que lugar na Bíblia eles fundamentam isso? Tem um versículo que podemos distorcer ele
e alegar, que é o que eles fazem. Qual é o versículo? Isaías 59, que diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz: os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, e não entre Deus e nós. Então, quando nós pecamos, a nossa natureza corrompida, ela fica parecida, ou idêntica, melhor dizendo, com a natureza de Satanás, que é o quê? Que é o quê? Se afastar de Deus, ficar rancoroso, ficar irado, e aí nós passamos a ter um senso de justiça, porque nós queremos punir, nós queremos corrigir, isso é natureza caída. A natureza que imita Deus. Quando o homem caiu, Deus foi em busca do homem. Meu irmão, todo cristão verdadeiro, filho genuíno, ele vê uma pessoa caída, ele tem misericórdia. A igreja moderna, ela perdeu a essência de cristianismo. Eu me lembro de, quando eu era adolescente, que quando uma pessoa caía na igreja, se era o grupo jovem, um jovem caía, o jovem se reunia e ficava indo nas casas tentar converter aquela pessoa, trazer aquela pessoa ao arrependimento. Isso é igreja. Agora, a igreja moderna é como? Ela exclui. Então percebe que é mais um partido político, que se você não concorda com a ideologia, você é de outro lado, e você tem que ser excluído e banido. Consegue compreender, pessoal? Isso não é cristianismo. Se alguém tem essa visão ainda, você precisa receber no seu espírito a natureza de Cristo. Ele é santo e amoroso. Então Adão caiu, Deus foi em busca do Adão, Deus expulsa o Adão do jardim do Éden. Qual é a razão? Gravem isso, gente. Qual é a razão que Deus expulsou? O ódio. O que inspirou Deus a expulsar o Adão do jardim? O ódio, a raiva, a punição? Não, foi o amor. O amor para que o homem não tocasse na árvore da vida na condição de pecador. Porque uma vez em condição de pecador, comendo da árvore da vida, viveria eternamente como pecador. Então o que expulsou Adão do Éden? Foi o ódio, o rancor, a punição, a raiva, você vai pagar, você fez o que eu falei para não fazer? Não, o que expulsou foi o amor. Eu preciso tirar eles daqui, porque agora a sua natureza está corrompida. Comendo desse fruto, viverão eternamente corrompidos, e eu jamais conseguirei trazê-los de volta para mim. E é tanto bíblico que Deus, além de fazer isso, o que é que Ele fez? Colocou anjos para proteger a árvore da vida. Entende? Agora, por que Deus fez tudo isso? Se o homem fosse um primata, um capitão caverna, aqueles homens da idade da pedra, alguém com capacidade intelectual sem capacidade intelectual, se fosse, Deus não precisava colocar anjos para proteger a árvore da vida. Por quê? Um ser sem inteligência jamais ia conseguir, uma vez tirado do jardim, voltar para lá. Mas Adão era muito inteligente. Ele tinha a capacidade de gravar caminhos, como nós não temos hoje. Ele tinha a capacidade como a de Deus, intelectual. Amém, gente? E Deus precisou fazer isso. O que era isso? O amor de Deus. Diga comigo, santidade e amor. Compreendidos? Onde eu parei aqui? Alguém me ajuda? Transcende a nossa compreensão humana, é isso? Vamos aqui, ao refletirmos sobre a santidade de Deus, somos confrontados com a sua perfeição e pureza absoluta. Ele é completamente separado do mal e toda imperfeição. Essa santidade divina é incomparável e transcende nossa compreensão humana. Contudo, Deus não é apenas santo, Ele é também amoroso em sua essência. Sua natureza amorosa é demonstrada de muitas maneiras e formas poderosas.
O ápice dessa manifestação de amor encontra-se na oferta de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como sacrifício pelos nossos pecados. Neste ato de amor supremo, Deus revela a sua disposição de sacrificar-se para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Vamos compreender outra coisa aqui. Eu não sei se você já ouviu, mas provavelmente, se não ouviu, ainda vai ouvir, mas eu já ouvi diversas vezes dizer o seguinte: se Deus é amor, por que Ele matou o Filho dele em favor de outras pessoas? Nós precisamos entender que Deus não só sacrificou o seu Filho, Ele sacrificou a si mesmo. Deus não sacrificou só Jesus, Deus também foi sacrificado em Jesus. Consegue compreender? De uma forma bem limitada mesmo, nós vamos compreender isso se formos pais. Limitada ainda. E quem não é pai, pode imaginar o que eu vou te dizer agora. Se eu tiver que sacrificar o meu filho, você pode ter certeza que o maior sacrifício será o meu em ter que sacrificá-lo. Consegue compreender? Então, dizer que Deus sacrificou Jesus, dando nas entrelinhas a ideia de que Ele não foi um sacrifício, ou essa pessoa é maldosa, ou ela é muito fraca de raciocínio, ou ela é maldosa mesmo. Amém, pessoal? É uma pessoa que não consegue pensar amplamente no assunto. Agora, é muito evidente que Deus se sacrificou quando Jesus foi sacrificado. Continuemos. E tudo isso, versículo aqui embaixo, continuemos. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. O que significa a palavra imputar? Vamos entender isso de uma vez por todas? Alô? Vocês estão aqui? Vamos entender isso de uma vez por todas. Queridos, antes de eu te explicar isso, deixa eu te explicar um diferencial. Todos vocês estão aqui, têm que decidir se vocês querem seguir a graça de Deus, ou se vocês querem seguir qualquer outro evangelho. Por quê? Porque a graça de Deus não é o que popularmente se impera nesse país. Compreenderam? O que eu quero dizer com isso? Se você quiser a Bíblia, você vai ter que entender do jeito que ela é. Se não quiser, você vai seguir as igrejas evangélicas, que não necessariamente porque é evangélico que estão vivendo o evangelho. Consegue entender? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não vê coerência entre os evangélicos e o evangelho. E qual é o problema nosso? Que nós acreditamos, nós temos às vezes uma mentalidade de rebanho. O que é mentalidade de rebanho? Tem um grupo, eu estou dentro do grupo. Não importa para onde esse grupo vai. Se ele está fazendo alguma coisa que pareça bom, eu estou ali no meio dele. Tanto faz o que, se é bíblico ou se não é bíblico, eu estou no meio. Não podemos ter mentalidade de rebanho. Repita comigo: mentalidade de rebanho. Por que eu estou falando isso? Porque as igrejas evangélicas são evangélicas, mas não vivem isso aqui. É nítido. Somente esse versículo consegue colocar um monte de igreja evangélica fora do termo evangélico. Olha o que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga comigo: que nos reconciliou consigo mesmo. Bom, então presta atenção. Quem decidiu me salvar foi Deus. Eu não decidi ser de Deus.
Diga comigo, eu não decidi ser de Deus. Amém? Aí você vai dizer assim, mas eu recebi Jesus. Você recebeu Jesus porque ouviu o Evangelho. Esse Evangelho é de Deus. Ele criou o mecanismo para você decidir por ele. Ficou claro? Você decidiu por Jesus por meio do mecanismo que ele criou para levar você a uma decisão. Então, quem te salvou foi ele. Ninguém aceita Jesus de forma espontânea e do nada. Nós entregamos a nossa vida a Jesus por duas razões. Porque pastamos na vida por algum tempo e chegamos à conclusão de que precisamos de um ser superior. Essa conclusão só existe porque nós temos a informação que existe um ser superior. Imagina que Deus não quisesse se revelar ao mundo por meio de Moisés falando sobre a criação. Como você decidiria por Jesus? Imagina que Deus não se revelasse aos profetas. Imagina que Deus não pegasse o Moisés e falava assim, ó, escreva isso que eu vou te falar. E revelasse Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que Moisés revelou ali? A história do povo de Deus, as leis, o plano de Deus para salvar a humanidade. Então imagina que não tivesse isso. Como você decidiria por Jesus? Porque isso aí mostra o nascimento de todas as demais coisas. Imagina se não existisse as cartas de Paulo, como você seguiria Jesus? Então, seguir a Jesus não é uma decisão nossa. Seguir a Jesus, antes de tudo, é um plano dele. Quando ele se revela ao homem, ele diz, eu preciso mostrar para o homem que eu existo. Deus, ele criou o mecanismo de salvação. Amém? E é o que está aqui, ó. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Diga comigo, nos reconciliou. Por Jesus Cristo. E nos deu, diga comigo, e me deu. O ministério da reconciliação. Amém? Bom, além dele se reconciliar comigo, ele me deu um ministério da reconciliação. Ou seja, como que a salvação continua? A partir de mim. Imagine que Jesus tivesse morrido na cruz há 2000 anos atrás. Morreu, é legal ou não é? É bênção ou não é? Glória a Deus. Mas e se ninguém tivesse trago essa mensagem até aqui hoje? Como você ia saber que aconteceu isso há 2000 anos atrás? Todos nós somos apenas, aliás, seremos apenas a memória de alguém por algum prazo muito curto. Os seus bisnetos talvez não saberão quem você é. Então percebe que a duração da nossa vida, ela é muito curta depois que a duração da nossa memória é muito curta depois da nossa partida. Consegue compreender? Eu não sei quem é meu tataravô, e olha que eu sou curioso de estudar o passado. Eu não sei quem foi meu tataravô, eu sei quem foi meu bisavô, Máximo. E as informações dele é muito restrita, porque ninguém sabe muitas coisas. Estou falando do meu bisavô. Meu bisavô significa que ele era avô da minha mãe. Consegue compreender, gente? O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós, o nosso legado não tem muita duração, imagine se aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás estaria chegando até hoje aqui, se não fosse por uma obra divina. Não estaria aqui. Consegue entender? Vamos pegar Freud, um dos homens que impactou essa geração, a geração passada, mas que ainda continua impactando em algumas coisas. O que você sabe da história dele? Quase nada.
Amém, pessoal? Você conhece muito pouco. Você vai conhecer sobre as pesquisas dele, sobre os estudos dele, mas a vida dele, a vida. Que legado não é só o que ele escreveu, ou o que ele descobriu, o que ele, estudando, montou lá as teorias, enfim. Não é só esse o legado. O legado é como ele viveu como homem, como ele foi dentro de casa. Estão me compreendendo? Você sabe muito pouco desses grandes filósofos, só sabe que eles foram gênios e um fracasso dentro do lar, filhos perdidos, muitos deles. Mas como eles eram? O que eu estou querendo dizer com isso? Se por mais que um homem foi influente em nosso tempo, depois que ele parte dessa vida, o legado dele não tem muito tempo de duração. Imagina há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, aquilo que Jesus fez, onde não tinha imprensa, não tinha rede social, não tinha nada de divulgação. Simplesmente 12 homens deram continuidade àquilo que ele fez. 12 homens. Isso é uma obra divina, era Deus. Então o que Deus fez? Deus se reproduziu a partir dos seus discípulos, e essa reprodução chega até nós hoje. Se a sua vida não é uma vida de multiplicação, você ainda não mergulhou no verdadeiro sentido do cristianismo. Se você ainda não se multiplica, se a sua vida não traz ninguém para Jesus, eu não estou dizendo abrir a Bíblia e pregar, isso é para cuidar do povo, isso é para formar pessoas, eu estou dizendo para levar pessoas à salvação. Se você não influencia ninguém para ter Jesus na vida dela, meu irmão, a sua vida espiritual está incompleta. Por quê? Porque Deus nos deu um ministério. E qual é esse ministério? Da reconciliação. Então, através de mim, pessoas se reconciliam com Deus. Ficou claro isso? E aí diz: Deus estava em Cristo. Está clara a leitura? Sim ou não? Samara, você está lendo? Está lendo? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aí diz mais, leiam agora, continua por favor. O que significa a palavra imputar? Dar crédito, responsabilizar. Então, de uma vez por todas, nós temos que entender o que é viver em graça. É por isso que eu digo, você tem que decidir qual evangelho você quer seguir. O evangelho da lei misturados, ou o evangelho da graça. O evangelho da graça é diferente. Você não vai conseguir. Amém, pessoal? Agora, por que eu falo isso? Porque nós precisamos tomar muito cuidado, porque é sutil a mensagem da lei. Amém? Vou dar um exemplo para vocês em casa, não vou falar da igreja dos outros, em casa. Nós cantamos música da lei, que a banda canta e provavelmente não consegue identificar, a igreja canta e não identifica. E toda vez que canta eu fico ouvindo, falo, mas não vou corrigir, deixa rolar. Até chegar o momento que eu digo, não, está na hora de eu mostrar para eles o que está passando de forma sutil. Consegue compreender, pessoal? Porque uma coisa é você falar de erros, e outra coisa é você falar de heresia. Já ensinei isso aqui na aula passada. Erros são erros, coisas banais que não interferem em nada, não interferem na sua conduta de se relacionar com Deus. Agora, heresia atrapalha você na sua forma de se relacionar com Deus. Amém, gente? Bom, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhe imputando os seus pecados. Ou seja, Deus não estava creditando o pecado dos homens aos homens. Presta atenção, Deus, vou repetir, Deus não estava creditando o pecado dos homens aos homens.
Olha como é diferente das igrejas. Deus não estava, preste atenção, creditando o pecado dos homens aos homens. É como se o Hudson, ele estivesse no pecado e eu olhasse para ele e dissesse para ele: Hudson, eu sei que você de alguma maneira fez isso, mas eu não acredito a você essa ação, porque eu sei que você só teve essa ação porque você herda a genética do seu antepassado, você herda a genética de Adão, e por causa do Adão que está dentro de você, no seu DNA, na sua genética, que você fez isso. Entende? Olha como é diferente das igrejas da religião. A religião diz: você é um imoral, você é um imundo, você é um sem caráter. Não é isso que faz as religiões? Agora, eu estou falando de religião só igreja? Não, de religião pessoas. Porque a religião não se faz em quatro paredes, a religião são pessoas que congregam-se dentro dela, que formam aquela ideia. Então Deus não está dizendo: o Hudson é uma pessoa que não tem caráter, olha o que ele está fazendo. Não olha para Andréia e diz assim: Andréia é uma mulher imoral, olha o que ela está fazendo. Não. Deus estava dizendo: não, Andréia, só um exemplo, tá? Andréia está fazendo isso porque ela carrega a genética de Adão. Você entendeu o que significa não imputar pecado? Agora, meu irmão, nós temos que decidir. Se você quer ser diferente, parta daqui, vai para outra igreja. E se você precisar de referência, eu te dou várias, porque não é difícil. É difícil dar referência de igreja que vai pregar a palavra como ela é. Nós já estamos vivendo um dos sinais do final do tempo. Chegará um tempo onde vamos desejar ouvir a palavra e ela não existirá. Eu imaginava que nesse tempo ia fechar a igreja, não ia ter igreja. Pelo contrário, está abrindo igreja, mas não tem palavra. Eu não estou falando que não tem palestra, eu estou dizendo que não tem a palavra de Deus. Eu não estou falando que não tem discurso, eu estou dizendo que não tem palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não tem pessoas ali falando sermões. Eu estou dizendo que não tem palavra. Entende a diferença? Então nós precisamos entender de uma vez por todas, meu irmão, e recusar de uma vez por todas outro evangelho. Foi o que Paulo falou: se outro evangelho chegar até vocês, considera ele anátema. Paulo está dizendo: amaldiçoa quem traz a vocês outro evangelho. E qual era o evangelho que Paulo pregava? Esse aqui, da graça. Coríntios, cartas às igrejas. Então, não acreditar pecado é não dizer: Nivaldo, você fez isso porque você é um imoral. Agora, eu estou dizendo com isso que, então eu posso pecar, que pelo menos o crédito não é meu? Não! Se alguém pensa isso, ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, ele pode ter possibilidades de todos os pecados, mas ele escolhe agradar ao Pai. Ele não deixará de pecar, porque ele pode ser exposto. Porque a exposição do pecado só é grave para o religioso. O religioso, a exposição do seu pecado é grave para ele. Aquele que vive como Deus o salvou, a exposição de pecado não é grave. Por quê? Porque ele sabe que aquela exposição só revela de verdade o que todos são. Consegue compreender? O que todos são. Agora é óbvio que se nós estamos no crivo da religiosidade, seremos condenados pelos religiosos. E aqueles que estão como juízes condenando, não são os que não pecam, mas são os que até o momento de sentenciar, pecaram muito bem, que os seus pecados ainda não foram expostos. Mas isso não lhe garante que chegarão ao fim da vida conseguindo cometer os seus pecados escondidos. Consegue compreender? Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que ele ainda bebia cerveja
e ele pertencia a uma igreja, e o pastor sabia que ele bebia, só que ele tinha certos privilégios, porque o dízimo dele era o mais alto da igreja. E sabe o que acontece? Um dia, ele foi numa viagem, e ele tinha bebido umas 3 latinhas de cerveja, e colocado perto de onde ele estava, numa rede, e ele estava deitado na rede, e fez uma selfie, e saiu a latinha de cerveja, só que ele não prestou atenção, e postou. Meu irmão, deu um escândalo na igreja. Olha o irmão que anda com o pastor, para cima e para baixo, bebendo cerveja. O pastor chama ele, presta atenção. Irmão, não tem problema você beber, o problema é você postar. Então você vai fazer agora uma postagem, e vai dizer, que você deitou na rede e não viu que a latinha estava lá, mas que não foi você que bebeu. Presta atenção. O problema é o pecado? Vamos imaginar que fosse pecado isso. O problema era o pecar? O problema é que ele não fez bem feito o pecado. E o pastor ajudou ele a corrigir a situação para que ninguém soubesse. Você conseguiu compreender? Vamos imaginar que era um pecado isso. Para um servo de Deus, ele ia falar: pequei daí, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Agora a minha vida é corrigir com Deus, não com vocês. Uma pessoa livre. O religioso precisa fazer bem feito, porque ele está sobre o crivo da falsa santidade de todos que estão na igreja. Consegue compreender? Um outro caso para mostrar para vocês. Um irmão que era aqui da nossa igreja, ele teve um problema que internamente, não com a igreja, mas com pessoas da família dele, e ele precisou sair da igreja. E ele foi para outro lugar. E quando ele foi para outro lugar, quando ele saiu, eu falei para ele: irmão, presta atenção. Eu sei que ficou insustentável o que essa pessoa fez com você. Eu não quero entrar em detalhes, senão vocês vão saber de quem eu estou falando. Amém, pessoal? Só recebam assim. Eu falei: eu compreendo você, porque o que essa pessoa fez ficou insustentável, mas também ficou insustentável porque você se preocupa muito com o que fala. Beleza, eu falei: mas o que tem que sair da sua vida é o espírito de religiosidade, e não você sair da igreja. Mas beleza, ele foi para outra igreja. Chegou lá, ele teve o mesmo problema, e eu disse para ele: se não sair o espírito, você vai ter o problema onde você for. Passou algum tempo, ele teve problema lá. E o problema era conjugal. Vou ser mais claro, porque senão não dá para explicar. E quando ele teve o problema, o pastor foi visitar ele. E o pastor diz assim: irmão, você precisa se reconciliar com a sua esposa. Você precisa se reconciliar. Sabe por quê? Porque vocês são pessoas de destaque na igreja. Então vocês vão pedir perdão um para o outro. Vocês vão subir no altar e vão contar que Deus restaurou vocês. Não tem problema se aqui dentro vocês não é isso. Mas lá vocês têm que ser exemplo, você não pode ser pedra de tropeço. Meu irmão, então o problema não é o que você vive. O problema é você esconder bem escondido, para que a tribo não veja que o integrante da tribo comete esses erros. Conseguiram compreender? Não é isso que o Evangelho está dizendo. Deus não creditava pecado aos homens, porque se Deus creditar pecado aos homens, os homens estarão condenados. Amém, pessoal? E aí o que acontece? Não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra além de Deus não creditar o pecado, colocou dentro de nós a capacidade de falar sobre reconciliação. Está claro isso para vocês? Podemos prosseguir? Então vamos lá? Deixa eu só tirar esse beleza aqui. Ao considerarmos a relação entre a santidade de Deus e a nossa própria santidade, somos confrontados
com a realidade da queda da humanidade em pecado. Desde os primórdios, a humanidade tem lutado contra a tendência pecaminosa que nos separa de Deus. Essa separação traz consigo consequências dolorosas, afetando nossa comunhão com o Pai e distorcendo nossa percepção do que é verdadeiro, bom e justo. No entanto, há esperança para a humanidade. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo representam o ápice da intervenção divina para restaurar nossa relação com Deus. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nossos pecados são perdoados e recebemos a oportunidade de nos aproximar novamente de Deus. Quais pecados nossos foram perdoados na cruz? Quais os pecados foram perdoados? Os pecados passados, presentes ou futuro? Sabe por que todos? Porque o pecado que foi carregado na cruz, nosso, eles foram carregados sem ser cometidos. Você não tinha nem nascido ainda, e Jesus já tinha morrido pelos seus pecados. Não existe pecado passado, presente ou futuro. E por que eu prego isso? Porque a maioria das igrejas evangélicas fala assim, Jesus morreu pelos seus pecados, aqueles que você cometeu antes do batismo. Meu irmão, esses camaradas que pregam isso, ou eles é débil mental, ou eles são malignos mesmo. Eles querem ensinar errado, não é possível. Apóstolo, não pode ter outra opção? Não, não tem como ter outra opção. Sabe por quê? Nós não entendemos a Bíblia do ponto de vista humano, nós entendemos a Bíblia do ponto de vista de Deus. Portanto, eles não têm como pensar diferente se ele busca a ajuda do Espírito Santo. Conseguiram compreender? Não tem como. Eu não estou estudando história, não estou estudando isso, eu estou estudando a palavra de Deus. É muito simples. Jesus morreu pelos meus pecados, eu não tinha nem nascido ainda. Então quais pecados ele morreu? Aí as igrejas evangélicas, e quase todas, vão dizer, morreu pelos pecados que você cometeu antes do batismo. Depois do batismo, se você pecou, esse pecado que você comete depois do batismo não é a mesma coisa. Jesus não morreu por eles. Esses aí têm a punição. Ué, a Bíblia não diz que Jesus morreu pelos pecados que nós cometemos antes de se converter. Por quê, meu irmão? Porque pecado não é uma decisão só nossa, é uma natureza que nos impulsa a tomar essa decisão. Por isso vem Deus, através da sua palavra, colocando dentro de nós o seu Espírito para nos convencer. Vocês entendem essa gravidade do assunto? Se o Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, é porque é algo que está entrelaçado na nossa essência. Convencer é persuadir, não é conversar, não é só dizer, olha o pecado, não, ele precisa convencer o mundo, ou seja, todos nós antes estávamos no mundo, nós tivemos que ser convencidos, porque o pecado está entrelaçado. É como se o pecado fosse um órgão do nosso corpo, nós não temos como tirá-lo, e o único que pôde fazer essa cirurgia foi o próprio Jesus. Está claro isso para vocês, irmão? Como eu queria que a igreja estivesse aqui, queridos, e como eu queria também que a igreja fosse guiada pelo Espírito Santo, porque não adianta estar aqui se não deixar o Espírito Santo levar vocês ao entendimento disso. Continuemos. É pela fé em Cristo que encontramos a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Quando está dizendo, é pela fé em Cristo, não pode ser só uma narrativa, você precisa entender o que significa pela fé em Cristo. Se você apenas tem a narrativa disso, é pela fé em Cristo, você também fica falando isso,
sem entender a essência disso. É pela fé em Cristo que encontramos a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Se é pela fé em Cristo que eu encontro a reconciliação com Deus, então pela fé significa não pelos meus atos. Pela minha fé é simplesmente me dobrar aquilo que Ele fez. A única coisa que eu preciso é renunciar a mim mesmo e dizer: ok, aquilo que o Senhor fez eu recebo. Não é eu fazer mais nada, não é eu estar com obras, com batalhas, com lutas para alcançar aquilo que Jesus fez. Alô? Amém, pessoal? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, repita comigo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De novo, o dom gratuito. Então a salvação é um dom. Diga comigo, a salvação é um dom. O que significa a palavra dom? Presente. Diga comigo, a salvação é um presente. Você paga por presente? Você escolhe presente? Muito raramente. Geralmente o presente as pessoas dão para você. É ou não é verdade? Sim ou não? A salvação foi um presente, uma decisão de Deus nos presentear. O que eu tenho que fazer com o presente? Diga assim, só abrir a mão e receber. Amém? É isso que você faz com o presente. Mas não é isso que as igrejas ensinam. As igrejas pregam isso, acredita? Você acredita que as igrejas evangélicas falam assim: irmão, a salvação é um dom gratuito. Mas aí coloca: irmão, vamos fazer um jejum para quebrar carne. Irmão, vamos fazer uma vigília porque a gente precisa orar muito. Porque quanto mais a gente ora, mais espiritual a gente fica, porque quebra a carne. Aí eles colocam: irmão, vamos fazer um retiro. É um retiro de... Qual é o nome que eles usam? É um retiro de... Esqueci o nome que eles usam. Mas é um retiro espiritual. Porque lá você não vai ter celular, você só vai ficar com Deus, porque aí você vai se conectar com Deus. Bom, então é obra minha. Não é assumir a minha identidade. É bem verdade que quanto mais eu leio dessa porcaria, menos eu leio sobre a Bíblia. Amém, pessoal? Isso é óbvio. Mas não tem que fazer isso em 3 dias, eu tenho que fazer isso a vida inteira. É porque eu preciso ir para um retiro espiritual, porque depois desse retiro, depois desse encontro, as coisas vai ser tremenda na minha vida. É mesmo? Sabe o que é mais triste, meu irmão? Não é o povo simples acreditar nisso. É que dentro desse povo tem gente que é do marketing. Um marqueteiro ir para um lugar desse, ele está ignorando tudo que ele aprendeu na faculdade. Porque ele aprendeu exatamente isso. Consegue compreender, meu irmão? A pessoa que é simples, tudo bem. Mas e os demais? Por que vão? Por que acreditam? Porque não estão entendendo que tudo é pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo é acreditar no que Ele fez. Amém, pessoal? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diga comigo, a vida eterna em Cristo. Diga, não é a vida eterna em esforço humano. Diga, não é a vida eterna em jejum ou qualquer outra obra humana. Conseguiram compreender? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16 resume de forma concisa a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Seu amor é tão grandioso que Ele deu seu Filho único para todos que creem nele possam ter a vida eterna. Essa promessa não é apenas uma vida futura após a morte. Diga comigo, vida eterna. Não é uma vida futura após a morte. Amém? Mas uma vida transformada aqui e agora. A vida eterna precisa acontecer aqui e agora. Amém?
Jesus não orou, Pai, nos leva para o céu. Jesus orou, Pai, traga o céu até nós. A oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso. Ele não diz, nos leve para o seu reino. Ele diz, traga o seu reino para nós. É diferente. Amém? Eu podia chamar esse curso de seitas e heresias, né? Onde a gente vai combater, aprender sobre seitas e heresias. Porque quando a gente aprende a graça, a gente aprende a combater a desgraça. É muito simples, não tem como. Amém? Vamos lá. Essa promessa não é apenas uma vida futura após a morte, mas uma vida transformada aqui agora, moldada pela graça e pelo amor de Deus. Portanto, a natureza de Deus como santo e amoroso revela-se como a fundação da nossa fé e esperança, à medida que buscamos compreender e viver de acordo. Entenda comigo, repita comigo: compreender e viver de acordo. Novamente, compreender e viver de acordo. Com o quê? Com sua santidade. Eu só tenho que compreender e viver de acordo. Eu não tenho que compreender e fazer uma consagração de 21 dias. Eu tenho que compreender e viver de acordo. Se eu compreendo que Cristo fez isso, eu não preciso fazer mais nada. Eu só tenho que viver. Agora, Jesus morreu para nos santificar. Mas, irmão, faça um jejum para se santificar. Então, além do que ele fez, eu tenho que ter um plus. Amém, pessoal? Não. Somos capacitados a experimentar a santidade em nossas próprias vidas. É pelo amor de Deus que somos reconciliados e restaurados, encontrando propósito e plenitude em nossa relação com Ele. O pecado. O pecado é uma realidade presente na vida humana desde o início dos tempos. Ele é descrito na Bíblia como qualquer ação, pensamento ou palavras que vá contra a vontade de Deus. O primeiro pecado registrado na Bíblia é a desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. Desde então, a humanidade tem lutado com o pecado e suas consequências. Apesar de ser uma realidade presente na vida humana, o pecado é muitas vezes negligenciado ou minimizado pela sociedade atual. A cultura do relativismo moral tem se espalhado cada vez mais, fazendo com que as pessoas acreditem que não existe padrão absoluto de certo ou errado. Quando você é contaminado por essa ideologia, por esse pensamento, acabou a tua vida cristã. Simples assim. Se eu levar você a relativar tudo, acabou. Você deixa de ser cristão. Simples assim. A vida cristã não tem relativismo. A vida cristã é radical. É sim, sim, não, não. Vou explicar o que é relativismo. Então, por exemplo, uma pessoa fala de qualquer assunto aí, ação humana. Qualquer pecado. A pessoa traiu a esposa. Vamos relativar a traição. Bom, a pessoa traiu a esposa. É pecado? Sim ou não? Sim. Aí vem o relativismo. Bom, é pecado, mas você precisa entender que esse caso é diferente. Ele traiu a esposa porque a esposa era uma mulher que era fria sexualmente e levou ele a isso. É o relativismo. Então a gente minimizou o pecado. A gente começa a dizer que o pecado faz sentido. Quando eu relativizo o pecado, eu acabo com a fé das pessoas em andar em santidade com Cristo. Ficou entendido? Era difícil para ele viver uma vida com uma mulher desse jeito? Pode ser, mas não justifica ele pecar.
Ah, ele traiu a esposa, porque a esposa era uma mulher pegajosa, ficava no pé dele, ele não respirava, ele não conseguia nem pensar, não conseguia. Eu já falei aqui para vocês, outro dia eu vi um ator da Rede Globo, ele foi mais crente que muitos crentes. Um ator da Rede Globo dizendo assim, ele se separou da mulher, aí perguntaram para ele, por que você se separou da mulher? Ele falou assim, porque eu preciso ficar comigo. Mas como assim? Ele falou, depois que eu conheci essa mulher no livro, eu nunca mais li um livro. Eu não estou dizendo que está certo, tá, irmão? Eu estou dizendo para você. Eu nunca mais consegui ler um livro, eu não consigo pensar, porque ela não me deixa pensar. Eu não consigo ficar um minuto quieto, porque ela não deixa. São 2 anos, quase 3, essa mulher falando comigo, 3 anos sem parar. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia ficar comigo. Eu estava com saudade de mim. Eu larguei dela para namorar comigo. Ele casou com uma pessoa doente emocionalmente. Agora, vamos relativar esse erro. Quem aguenta uma mulher dessa? Percebeu? Só que ele foi muito mais homem do que muitos crentes. O que ele fez? Terminou. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo a ação dele. Muitos iriam trair. Ah, eu preciso refrescar a cabeça um pouquinho. Nossa, eu preciso de um pouco de paz. Fui curtir um pouco, aliviar o estresse. Não é isso que muitos homens iam falar? Conseguiram compreender? Ficou claro o que é relativismo? Então tudo passa a ser relativo. Ah, ele pecou, mas precisamos compreender também, né? Não tem compreensão, meu irmão. Não tem condenação, mas não tem compreensão. Eu não tenho que condenar, mas eu também não tenho que compreender nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só preciso entender que pecado é pecado, ponto. Entenderam, meu irmão? Quando você puxa essa linha aqui, esse fio, você vai para muitos caminhos que os crentes estão vivendo hoje. Não deixei de congregar como é costume de muitos. Vamos relativizar isso aí? Ah, não estou indo na igreja porque eu estou trabalhando, eu preciso pagar umas contas, mas eu estou trabalhando bastante. Ou que nem os Uber da igreja agora. Ah, não vou porque é o horário que eu mais ganho dinheiro. Então, quer dizer, não é Deus que me abençoa, é eu com a minha esperteza. Mas apóstolo, o horário que mais dá dinheiro. Está tudo certo, meu irmão. Só que a fé tira a água da rocha. A fé pode entulhar o poço que ele abre. O problema não está no local, a questão não está no local, a questão está nele. Entulhou o poço? Tem problema. Eu sou o cara, eu abro o poço em outro lugar. Ah, mas todo mundo é nesse horário. Está tudo certo. Isso é o comum. Eu estou falando a fé. Então vamos relativizar. Eu não vou por causa disso. Está tudo bem. Para mim está tudo bem. Agora, a minha fé diz o contrário. Conseguiram compreender? Mas apóstolo, é o horário da festa. Tudo bem, você está confiando na festa. É o óbvio. É o óbvio. É a mesma coisa que plantar perto da água. É o óbvio. Mas a palavra de Deus diz que do deserto ele faz abrir fontes de água. Então aonde está a nossa crença, meu irmão? É isso que eu estou querendo dizer. E é até difícil pregar a fé, porque quem prega a fé parece que ele é opressor. Para que quem não corresponde à fé acha que isso é opressão. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé não é para todos. Eu até evito pregar a verdade. Eu vivo ela, mas não prego para todo mundo. Estou pregando aqui porque é um curso de membresia. Muitos de vocês já são membros antigos e outros estão começando, para ele já entrar na visão. Amém, gente? Está tudo bem. O país está em crise, verdade. Essa semana já anunciou as Casas Bahia que vai fechar 100 lojas, verdade. Quem nós somos? Então, mas para você viver essa fé, você tem que lutar, meu irmão, você tem que combater. Combater o quê? O bom combate da fé. Deus, eu não aceito, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aqui. Isso é combate da fé. Eu não aceito, Deus, está acontecendo isso, mas eu não aceito. Meu Deus, está acontecendo comigo agora, eu não aceito. Não é está acontecendo comigo agora. Aí, está vendo? Não funcionou, está acontecendo comigo também. É, meu irmão, não é combate da fé.
Imagina o Isaac. Deus, o Senhor disse que estaria comigo, mas entulharam o meu poço. Jogaram entulho, acabou a água. Não, Isaac falou, Deus, entulharam o poço? Eu furo em outro lugar. Entulharam de novo, Senhor. Eu furo de novo. Meu irmão, a fé é uma convicção gigante que não tem lugar para desculpa. Receba no teu coração, decida por ela. Ou tranque o seu coração e não receba ela. Decisão é de cada um que ouve, mas a minha é de pregar a verdade. Poderia ser diferente o nosso país? Poderia. Está tudo bem, decidido, está decidido. Eu não vou colher pela ação de nenhum perturbado. Eu não aceito colher na minha vida consequência de coisa que eu não escolhi para mim. Eu não escolhi um governo burro para me governar. Então eu não aceito. Mas o burro está governando. Eu com isso. Entendeu? E eu não estou falando só do Lula não, o Bolsonaro também. Se fosse Bolsonaro, se fosse Fernando Henrique, se fosse o Zé Maria. Não quero saber quem está no governo, eu quero saber quem é o meu governo. O meu governo é de Deus. O meu governo é de Deus. Consegue compreender? Aí os crentes ficam aqui contaminados por Silas Malafaia, vivendo política dentro da igreja. E por que eu estou falando isso? Aqui eu posso falar, né, irmão? Que benção. Vai lá, ouve o cara gritar lá, berrar que nem um doido, aí depois vem, é verdade, apóstolo. O governo é aquilo, o governo é aquilo, o STF, não sei o que tem. Imagina Jesus, meu, preocupado. Pôncio Pilatos, Barrabás, fugiu o nome do outro lá. Herodes, não quero nem saber. Jesus estava preocupado com esses caras, irmão. Ou a gente vai ser crente ou não vai, meu irmão. Vocês ainda me amam? Posso continuar mesmo, né? Sim. Nós somos tentados, né? Nós estamos sendo governados, é verdade, meu irmão. Nós temos que parar de ser bobo. Muitos crentes foram levados para essa linha de ficar defendendo política, partido. Por quê, meu irmão? Esqueceu que o governo é de Deus. Abri uma exceção para falar um negócio aqui. Eu tive uma posição política há 3 anos e pouco atrás, e um casal da igreja saiu da igreja por causa dessa posição. Sabe o que aconteceu? A irmã desse casal é política, e ela era contrária. Agora ela veio para a mesma decisão que eu tomei. O que esse casal vai fazer agora? Vai voltar e pedir perdão? Agora vai ficar com tanta vergonha que não vai nem querer me encontrar na rua. Consegue compreender? O que estou querendo dizer com isso? Que as pessoas ficam atrás dessas coisas, meu irmão. Atrás dessas coisas. Nosso governo é de Deus. Amém, pessoal? Está claro isso? Posso prosseguir aqui? Oi? No entanto, essa mentalidade pode levar a consequência grave para a humanidade. Qual é a mentalidade? Que foi dita aqui em cima, os padrões de relativismo, né? Ou relativizar, melhor dizendo, os padrões absolutos de certo e errado. No entanto, essa mentalidade pode levar às consequências graves para a humanidade. Quando não há um senso comum do que é certo ou errado, as pessoas podem agir de acordo com os seus próprios interesses egoístas, sem levar em conta as consequências para os outros. Está claro isso para vocês? Está claro mesmo? Não tem relativismo na Bíblia. Ok, pessoal? Não sejam contaminados por esse mundo. Paulo escreveu aos Romanos, não vos conformeis com este mundo. E eu digo para vocês de Hortolândia, não se conforme com essa geração. Não entre nesse sistema. Não tem relativismo. A fé é radical. É sim, sim, não, não. Se Deus fala isso, vamos fazer isso. E se não acontecer, eu morro fazendo.
Não tem relativismo. Estevão morreu apedrejado, mas ele não voltou atrás. Os cristãos querem ser agora está tudo relativizando. Estão me compreendendo? Continuamos. Um versículo bíblico que ilustra bem essa realidade é Provérbios, que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, há caminhos que parecem certo. Se parecem certo, é que vai ser persuasivo a acreditar naquilo. Parece certo para nós, é persuasivo, ok? Tem caminho que vai nos persuadir que é certo, mas o fim é para a morte. Qual é o jeito de não errar? Não relativizar a Bíblia. Se a Bíblia falou, não coma do fruto, não coma. Ah, eu não vou comer, mas eu estou com fome. Deus ele vai abrir uma exceção para mim, porque é para preservar a minha vida. Relativizou. Ah, mas a pessoa vai morrer? A pessoa tem que crer que aquele que falou, se eu obedecer, ele sabe o que está fazendo. Se eu obedecer, ele vai me dar recurso. A pessoa não obedece até ver milagre mais. Está claro isso para vocês? Está claro mesmo? As pessoas não obedecem até ver milagre. Elas vão até um certo ponto. Deus falou para não comer, mas eu estou com fome. Se eu não comer, eu vou morrer. Então Deus vai entender, olha eu dando jeito na minha vida. Quando na verdade, se eu falo que Deus é o meu governo, Deus, eu obedeci. Vou morrer aqui. Mas eu não vou comer. Eu tenho que crer que Deus vai dar. Sabe o que é não relativizar? É ser como Daniel. Aquele que orar, no espaço de 30 dias, vai ser lançado na cova dos leões. Vamos relativizar isso aí? Vamos? Vocês estão comigo? Vamos relativizar? Bom, Deus sabe, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Então, as autoridades que fizeram essa lei, foi Deus que colocou. Então, eu tenho que obedecer. É claro, a palavra de Deus diz que eu tenho que adorar a Deus. Mas é só por 30 dias, então vamos ficar 30 dias sem orar, a gente volta e tem que agir com sabedoria, irmão. Pronto, relativizei. Teria a cova dos leões? Teria o livramento dos leões? Pronto. Os crentes da atualidade iriam fazer isso. Entende, pessoal? Vamos relativizar outra passagem bíblica? Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá na fornalha, a fornalha está acesa lá, olha, quem não adorar, quem não se dobrar diante da imagem, ele poderia dizer, irmão, toda autoridade é constituída por Deus. Nós temos que obedecer às autoridades. Nós temos que se dobrar às autoridades. Se dobrar a autoridade não é só dobrar o joelho, mas é se dobrar abaixando a cabeça para tudo que eles falam. Ele poderia relativizar isso aí. Poderia ou não poderia? Não, é uma autoridade. Não custa a gente obedecer o que ele está falando, porque ele é constituído por Deus. Teria o milagre da fornalha? Não teria. Ficou claro para vocês? Então não existe isso. As igrejas hoje estão relativizando. Há caminhos que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Isso mostra como a cultura do relativismo moral pode nos levar a pensar que estamos no caminho certo, mas na verdade estamos nos afastando da vontade de Deus e das verdades absolutas que Ele nos revelou em Sua palavra. O pecado também é um impacto direto na relação das pessoas com Deus. Ele é uma barreira entre o homem e Deus, impedindo que tenha uma comunhão verdadeira. Por isso, é importante reconhecer o pecado e buscar a reconciliação com Deus. Além disso, o pecado também traz consequência física e emocional para as pessoas. Como assim, apóstolo? Há pecados que traz consequências físicas para nós também. Vamos continuar. Ele pode causar dor, sofrimento e até mesmo morte.
Por isso é importante tomar cuidado com as nossas escolhas e decisões para evitar cair em tentação. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse versículo nos alerta sobre a seriedade do pecado e suas consequências, e nos convida a buscar a vida em Cristo como única solução para a nossa condição pecaminosa. Então, preste atenção no que está escrito. Entenda que nada foi escrito por um acaso. Aqui tem um ensinamento. Entenda isso. Não foi preenchido um espaço, foi dito algo. Preste atenção. Esse versículo nos alerta sobre a seriedade do pecado. O pecado é sério, ok? E suas consequências. Uma coisa é ser perdoado pelos seus pecados, e outra coisa é não ter a consequência dos seus pecados. São duas coisas distintas. Existem pecados, tem gente que tem, as igrejas evangélicas dizem assim, ó, até eu já disse isso há muito tempo: não existe pecadinho e pecadão, pecado é tudo pecado. Mentira, isso é um erro. Existem pecados mais graves, sim, existem pecados mais graves. Quer um exemplo disso? Davi adulterou, sofreu as suas consequências. Aqui estão alguns conteúdos de terror. Além de tudo, é surda, né, irmão? Eu falei adulterou. Aqui está alguns conteúdos de terror. Adultério é um terror, né? Ananias e Safira roubou a obra de Deus, morreram. Não tem diferença de pecado? Tem ou não tem? Tem diferença. Mas voltando aqui, outro dia eu explico sobre isso para não sair do nosso contexto aqui. Nós precisamos entender o que está escrito aqui, olha lá. Nos alerta sobre a seriedade do pecado e suas consequências, e nos convida a buscar a vida em Cristo. Então, é uma vida em Cristo como a única solução para a nossa condição pecaminosa. A única forma de você resolver a vida de pecado é viver a sua nova identidade em Cristo. Amém? É você viver a sua nova identidade em Cristo. Quando eu vivo o que eu sou em Cristo, eu resolvo o pecado. Agora, quando eu quero viver como normal, ser humano que não recebeu Jesus, mas orando para não pecar, eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir se eu viver a nova realidade em Cristo. A minha realidade em Cristo, que eu já venci o pecado. Então eu posso orar para não cair em tentação. Entende a diferença? Porque eu já tenho a consciência de que eu venci. Essa é a identidade em Cristo. O pecado já é resolvido na minha vida. A derrota já é resolvida na minha vida. É a mensagem de quarta-feira. Quem esteve na quarta-feira na igreja ouviu falar sobre isso. Combater o bom combate da fé é com a visão de que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Embora seja impossível escapar completamente do pecado nessa vida terrena, podemos nos esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus e buscar sua graça para nos ajudar a superar nossas fraquezas. Por mais que você seja santo, você não vai escapar do pecado. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Por mais que você seja santo. Aí eu sei que você vai dizer assim: está repreendido isso, eu não peco. Quando a palavra de Deus fala assim, ireis e não pequeis, quando você fica irado, o que você pensa? Alguém fez algo para você, você ficou irado. Alguém já pensou em matar alguém? Se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Alguém já ficou irado a esse ponto? Já? Você é um assassino, irmão. Então, você não vai escapar do pecado. Já ficou irado e falou assim: se eu pudesse dar um soco na boca dessa pessoa, rebenta essa pessoa. Já pensou isso ou não? Você é um agressor.
Eu nem coloquei aqui a questão moral do adultério, né, irmão? Que isso aí é clichê, todo crente já sabe disso. Mas vamos falar de outros pecados que às vezes nós cometemos e não achamos que é pecado. Não é verdade, sim ou não? Quer ver outra coisa? Fumar é pecado? Ter o vício do cigarro é pecado? Sim ou não? Aonde está escrito na Bíblia? Hã? Destrói o templo do Espírito Santo. Perfeito. Alguém aqui bebe Coca-Cola? O que você está fazendo? E beber Coca-Cola não é pecado? É um pecadinho gostoso, né, irmão? Percebe como a gente relativiza pecado também? Fumar é pecado, mas beber Coca-Cola não. A gente classifica o nosso pecado, a gente diz qual é o pecado que vai ser grave para nós. A gente decide no lugar de Deus. Alô? Quem mais destrói o templo do Espírito Santo? Comer muito. Também. É relativo. Vamos falar de outro pecado? Ter uma vida sedentária destrói o templo do Espírito Santo? Não anda, não faz nada, vive lá, só trabalha, vem para cá, deita, engorda, para aqueles porcos lá. Destrói o templo do Espírito Santo? Por que a gente condena o fumante e a gente não condena quem é preguiçoso? No sentido de exercício, não de trabalhar. Amém, pessoal? Por que a gente condena? Olha como a gente relativiza pecado. Alô? Tá vendo? A gente tem o manual aqui de isso eu digo que é pecado, isso eu digo que não é. Porque qual é o problema de beber uma coquinha? Esse aí é santo, irmão. A gente relativizou já. Percebe como a igreja decide, meu irmão? Esses dias eu vi um músico falando assim, até achei, falei assim, nossa, que interessante. Depois Deus falou, ei, para com isso. Aonde está escrito isso? É a opinião dele, é o que ele está dizendo. Aonde tem essa informação? Eu vi um músico dizendo assim, lá nos anos tal, era um cantor que gravou muito aí. Muitas músicas dele tocam nas igrejas. Ele falou, naqueles anos lá, a gente pegava como inspiração, ele falou o nome de uma banda lá, que eu nem sei que banda que é. Aonde as batidas é romântica, elas tocam nos motéis, né? Porque o cara seduzia a mulher tal. E a gente pegou essa música e fez os louvores. A gente pegou esse ritmo melhor e fez os louvores. Então, era um louvor sexualizado. E Deus falou comigo que esse louvor era sexualizado, porque o ritmo era sexual. E aí Deus falou comigo, é por isso que a igreja atual vive em Caíno e adultério. É porque cantaram muitos anos influenciado pelo ritmo do adultério. Da onde surgiu esse pensamento? Da experiência dele, do que ele acha, do que ele pensa. É assim onde nascem todas as religiões. Deus falou comigo, mas onde está na Bíblia? Tem respaldo bíblico para dizer? Apóstolo, mas é uma coisa de inspiração. Eu não estou julgando isso, eu estou dizendo como isso pode me influenciar. Eu não estou julgando que tem que pegar as coisas do mundo e trazer para Deus. Eu também acho que não tem que fazer isso. Mas eu estou dizendo que é por isso, então, que muita gente está caindo em adultério? Então não é por causa do pecado de Adão? Não é porque não está vivendo a sua identidade em Cristo? Então, se a gente trocar o ritmo, vai ser todo mundo santo agora. Agora a batida vai ser worship, agora todo mundo santificou. Estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo aqui, meu irmão?
Nós temos que tomar cuidado com todo mundo que fala. As pessoas falam, como nascem as religiões? Deus falou comigo. Tem respaldo bíblico? Não, mas Deus falou comigo. É porque esse ritmo, tá, mas cadê a fonte disso? Ah, porque lá na macumba, então eu tenho que acreditar no livro da macumba, eu tenho que acreditar na Bíblia. Porque lá na macumba toca, eu sei que na macumba toca. Continuando, ficou claro sobre isso, né? Onde eu parei aqui, me ajudem? A Bíblia, né? Isso. A Bíblia descreve o pecado como uma violação da lei moral de Deus, 1 João 3,4, e uma separação entre Deus e a humanidade, Isaías 59,2. Paulo escreve em Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é uma condição inerente à humanidade, e todos nós somos... aqui está errado, tá? Todos nós nascemos. Deixa eu só riscar aqui. Nessa condição. A consequência do pecado são graves. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Além disso, o pecado pode trazer consequências negativas, como já vimos em nossa vida terrena, como relacionamento quebrados e sofrimentos emocionais. A boa notícia é que Deus oferece perdão e libertação do pecado através da fé em Jesus Cristo. Como diz ali, já lemos também, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, podemos receber o perdão dos nossos pecados e ser reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5, 18, 19. Essa reconciliação com Deus tem implicações profundas em nossas vidas. Quando somos perdoados e libertados do pecado, podemos experimentar a paz e a alegria que só podem vir de um relacionamento íntimo com nosso Pai. Além disso, somos capacitados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida transformada que glorifica a Deus e abençoa os outros ao nosso redor. Salvação não tem como ser algo só em você. Quando a salvação ocorre em você, através de você, afeta pessoas que se relacionam com você. Mas mesmo que falamos em seguir fielmente a vontade de Deus, podemos ter confiança de que Ele continua nos amando e nos perdoando. O pecado é uma condição que está presente em todos os seres humanos, desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Essa condição nos priva de viver plenamente como filhos de Deus, pois nos afasta da sua vontade e da sua presença. O pecado não é apenas uma ação que cometemos, mas uma disposição interior que nos leva a desobedecer a Deus e a escolher o que é contrário à sua vontade. Está claro isso, pessoal? Então não é apenas um ato, mas é uma força interior que nos leva a desobedecer. Essa disposição nos torna egoístas, orgulhosos, invejosos, mesquinhos, impedindo-nos de amar a Deus e ao próximo como deveríamos. A Bíblia nos ensina que o pecado é a causa de toda a nossa aflição e sofrimentos, e que somente através de recebermos Jesus como nosso Salvador é que podemos ser libertos desse mal. Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado e da morte, e através do seu sacrifício na cruz, Ele nos reconciliou com Deus e nos ofereceu a vida eterna. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Repita comigo: justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A condição humana é caracterizada pela depravação total. Nós nascemos assim, meu irmão. Nascemos. A depravação total do ser humano e pela incapacidade de buscar a salvação pelos nossos próprios meios. Somente através da graça irresistível para aqueles que foram alcançados. Eu vou até colocar entre aspas aqui para explicar depois melhor para vocês,
porque a graça pode ser resistida, então ela não é irresistível de forma absoluta, porque existem pessoas que resistem à graça. Se ela fosse irresistível, não poderia resistir. Amém, pessoal? No sentido absoluto, mas para aqueles que se renderam à graça, ela passa a ser irresistível. E que podemos ser salvos. A obra de Jesus na cruz é uma oferta universal para toda a humanidade. A justificação dos crentes é baseada exclusivamente na fé em Cristo e não em qualquer obra ou mérito humano. A diferença de pecado e pecados. Nós vamos parar aqui. Ainda há tempo, mas se eu começar aqui, não vai dar tempo de concluir. Então nós encerramos aqui. Vou abrir para que vocês possam fazer perguntas.